Oi, gente. Oi. Olá, esse aqui é o segundo vídeo do nosso canal, né? E nós estávamos procurando alguma coisa que seria um tema interessante para esse primeiro vídeo, né? Para abrir os nossos trabalhos, por assim dizer. E aí a gente foi procurar, assim, nos livros que a galera tem lido ultimamente. E um dos temas que a gente encontrou com mais frequência foi a distopia, né? Até porque anda lançando bastante no cinema esses filmes tipo Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, que são todas distopias e tá fazendo bastante sucesso, então... Antes eu preciso falar uma piada. Toda vez que fala Divergente, eu penso naquela piada do... Obrigado, qual lente que você usa pra ir nos olhos? Pelo amor de Deus, que vergonha! Que nem escutaram. Eu conheço a corda. Estava externalizar, estava Não. Ninguém precisa ouvir. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical. Sim, mesmo que a distopia seja um gênero muito antigo, não tão antigo. Mais ou menos. A gente pode perceber que existem duas tendências, assim, ou duas traduções dentro do gênero. De um lado, você tem uma vertente mais antiga, assim, que é usar a distopia como uma forma de fazer crítica social. Então, essas obras são as mais clássicas, tendem assim, a se encaixar nessa categoria. Por exemplo, 1984, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica. Enquanto essas obras mais recentes, elas têm outra tendência, que é o foco da distopia não é uma crítica social, mesmo que essa crítica apareça, por exemplo, em Jogos Vorazes. Só que o centro é a criação do universo. Então, se, por exemplo, um leitor de Jogos Vorazes, Divergente, ele lê 1984 com os mesmos olhos que ele lê Jogos Vorazes, ele vai achar um livro ruim. Tipo, em 1984 não existe um universo muito grande, assim, existem alguns poucos personagens e o que importa em 1974, a grande coisa do Orwell, né, é uma crítica social, todo criar aquele universo super opressor, essa é a palavra, super opressor. Então, o foco dele não é criar, assim, grandes coisas como a gente tem em Jogos Vorazes, né, tem, sei lá, milhares de personagens e muitos personagens. Inclusive é pra gente se identificar e tal. Você se inclui naquilo, né, fica tentando achar qual é a sua facção ou que distrito você é e tal. O Orwell não proporciona isso pra gente, a grande coisa dele é toda aquela crítica social, muito mais político, né? Sim. A vertente política é muito mais forte. O V de Vingança também tem essa vertente política bem presente. Em vez de vingança... Gente, houve um acidente. Deixa eu segurar ele. Tadinho dele. Em vez de Vingança é interessante porque ele é uma obra recente, relativamente recente, né? Só que... Essa é de 90? Não sei. A gente pesquisa isso depois certinho. Só que, mesmo sendo uma obra não tão antiga, ela se encaixa nessa categoria que é mais focada na crítica social e tal. E é muito interessante porque foi escrito pelo Alan Moore e o desenhista foi o David Lloyd, que teve grandes contribuições para o roteiro também. E é interessante porque ela foi escrita pelo Alan Moore, que eu já falei, né, e é em inglês, e ele foi escrita na época que a Margaret Thatcher ascendeu como primeira-ministra do Reino Unido. E o Alan Moore era tipo um esquerdista, safado, e a Margaret Thatcher era extremamente direitista e tal, então ele tinha umas visões apocalípticas assim, que a Inglaterra ia virar um lance fascista, e ele resolveu exprimir todos esses anseios dele nessa obra. Linda, genial. Por favor, leiam. A gente coloca os links certinhos dos nomes pra vocês procurarem na descrição do vídeo aqui embaixo. E aí, se você perceber, o V de Vingança não tem... Mesmo que tenha a construção do universo assim, coerente e tal, isso não é o foco. O foco são os personagens. Uma dupla de personagens, né? O V e a V. Outra obra, sim, é Laranja Mecânica. Está em algum lugar. Aqui. Bom, esse livro é maravilhoso, eu gosto forte. Por causa principalmente do vocabulário que o autor criou. Que ele misturou russo com inglês e ainda teve a tradução para o português, que teve que fazer adaptações, e quando você começa a ler, você para assim, que porra é essa? Aí você tem que ficar indo lá no vocabulário que tem atrás para ficar olhando, mas
depois disso, quando você já tá no meio do livro, você já viu metade das coisas, você consegue ler normal, como se você estivesse conversando com o Alex, que é ele que conta a história. Também teve o filme Laranja Mecânica, acho que teve mais gente que viu o filme do que leu o livro. O livro, inclusive, ganhou um sucesso maior por causa do filme, inclusive, né? Sim. Então, na Laranja Mecânica, a gente consegue ver bastante claro isso, que o foco não é a criação do universo. A gente não sabe muito do futuro onde o Laranja Mecânica se passa, a gente sabe quase nada, na verdade. Ele conta muito pouca coisa, assim, né? A gente sabe a história do Alex, aquele núcleo de personagens e tal. Só que o foco não é o universo, as características e tal, tanto que a gente, sei lá, não tem fanfic do Laranja Mecânica. Não tem, pelo menos eu nunca vi até hoje. Se vocês tiverem, deixa o link aí pra gente dar uma olhada, mas eu ainda não vi. Depois que ele saiu da prisão. Sei lá, por exemplo, né? Eu não vi. Porque uma das coisas que permite ter tantos fanfics dessas obras mais recentes é justamente que o universo é muito rico, tem muitas características, muitos personagens, muitos elementos. Você pode tirar, você pode explorar esses elementos. Enquanto essas obras, elas não tendem a ter uma coisa tão extensa assim. O que ele tava falando, né? Por exemplo, Divergente, a gente tem as facções, então todo mundo fica tentando descobrir de que facção é, e as pessoas criam histórias em cima daquilo. Essas obras não possibilitam isso, sabe? Como é que você vai criar uma fanfic de, sei lá, 1984 se tem, sei lá, pouquíssimos personagens que aparecem assim, e o que importa é o que tá ali mesmo, aquele universo todo que é criado. Não é esse universo absolutamente extenso que possibilita a gente sair tirando elementos e criando coisas a partir daquilo, né? Que é uma característica da literatura popular que a gente consome bastante hoje em dia, né? É muito comum você ver hoje em discussões assim, sobre política e tal, pessoas citando War, sei lá, quando descobriram, teve aquela polêmica que os Estados Unidos estava espionando os e-mails das pessoas do universo. Era muito comum você ver telas que tem no as pessoas Orwell, citando loucamente 1974 e tal, questão da perda da liberdade. Então é muito comum essas obras virarem referências, símbolos, né, para as pessoas entenderem ou criticarem situações. Beijo de vingança mesmo, né? A máscara, a gente viu nas manifestações de 2003 as pessoas usando como um símbolo político fortíssimo, assim, com uma carga simbólica muito grande. Não só a máscara do Guy Fawkes. Começou com o Occupy Wall Street. E aqui no Brasil as pessoas usavam muito, assim, como um símbolo político, uma carga política muito forte, assim. Sei lá, Jogos Vorazes tem o teor político, né? A gente já discutiu algumas vezes, ele tem bastante referências políticas, assim, se vocês que leram devem ter percebido isso, mas não é assim. Da capital, né? Por exemplo, só que, sei lá, isso não é tão. Não é o foco, né? Porque já nos que a gente citou, o Orwell, o Laranja Mecânica, tem a crítica. O autor foca na crítica, a partir da crítica ele vai criando o universo em volta da crítica. Exatamente. A crítica é o centro da obra. Enquanto nos Jogos Vorazes, Maze Runner, acho também. É mais pra criar um universo. O Maze Runner tem muita coisa do movimento feminista, né? As pessoas falam bastante disso, citam bastante Maze Runner. Só que é uma coisa assim, mais uma consequência da obra, né? Não é um objetivo, é uma consequência. Acho que é isso. É isso. Agora não tem tudo. Muito bom.